Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados necessários dentro da educação infantil. E antes de falar desses cuidados, eu gostaria de fazer um aparato, um recorte histórico. A educação infantil hoje, ela tem a função de cuidar e educar. Ela engloba essas duas funções, mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, ela conquistou esse caráter de cuidar e educar. Mas assim que surgiu a educação, ela se caracterizava como uma instituição assistencialista, que o único objetivo é deixar seus filhos para você trabalhar, onde ele ia ser alimentado, ia ser trocado, enfim, ia manter a saúde dele estável. Seria essa a função da educação infantil. Prestar assistência à criança. E não tinha o intuito de educar, nem proporcionar brincadeiras para que o aluno desenvolva. Não, esse não era o objetivo da educação infantil. O percurso da educação infantil foi um percurso muito difícil e muito lento. Para ela chegar aonde ela chegou hoje, foi muito difícil e muito lento. Mas, ainda hoje, dentro das instituições infantil, nós temos grandes equívocos. Muitos pais consideram essas instituições somente com o caráter de educar. E eu acredito que falta mobilização até mesmo dos profissionais de educação infantil para mudar essa visão, né? Nós precisamos de muito conhecimento teórico para atuar dentro da educação infantil. Não é algo simples. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados básicos dentro da educação infantil. Atualmente nós temos algumas políticas públicas que visam garantir esses cuidados básicos. Existe até uma cartilha que é destinada aos profissionais da educação, aos pais e aos profissionais da saúde, que visa o desenvolvimento de cuidados básicos para garantir o bem-estar e o desenvolvimento dessa criança. Eu acho essa cartilha muito interessante, pois ela vem nos mostrar justamente isso, que ninguém é igual a ninguém, que cada um se desenvolve de uma maneira diferente, que alguns falam mais facilmente, que outros se locomovem mais facilmente, e assim vice-versa. E ainda tem aquelas crianças que podem enfrentar etapas e desafios maiores para alcançar o desenvolvimento esperado. E nesse caminho, ela precisa de cuidados, né? E esse cuidado precisa ser um cuidado orientado. É necessário a atenção dos pais, dos educadores, dos profissionais que convivem com a criança, ter esse olhar aguçado para os cuidados básicos a serem desenvolvidos. E essa cartilha, ela foi criada pelo Ministério da Saúde e ela vem com o objetivo de orientar os pais e alguns profissionais, né, da área da educação, da área da saúde, a como estimular, como potencializar o desenvolvimento de seus filhos. O filho, né, a criança, e ela nos traz bem esse aspecto. O desenvolvimento acontece através do estímulo, e o estímulo acontece logo nos primeiros dias de vida, enquanto a criança está amamentando. A amamentação não é um simples fato de alimentar. Ao amamentar, a mãe está estabelecendo uma relação profunda com seu filho e ela está estabelecendo uma relação afetiva que contribui sim para o desenvolvimento dele.
E as brincadeiras, como eu falei no vídeo anterior, nós precisamos encontrar o objeto de interesse daquele ser que está em processo de desenvolvimento. O objeto de interesse das crianças é as brincadeiras. Então, as brincadeiras, além de divertir, elas precisam estimular a criança. Esses dias eu estava observando uma rotina dentro de um CMEI. Não era do Paraná. E após avaliar, observar essa rotina, eu percebi que as crianças passavam cerca de 6 horas dentro do CMEI. Mas dessas 6 horas, apenas 2 horas era dedicada a atividades sistematizadas de ensino. A atividade sistematizada não só de ensino, mas a brincadeiras e em outros aspectos. Fora essas 2 horas, as atividades envolvidas nessa escola tinham a ver com os cuidados básicos, a alimentação, o banho, a troca e atividade recreativa. Tinha 1 hora dentro dessas 6 horas que era atividade recreativa. A atividade recreativa tem como intuito entreter a criança, né? Nem sempre a atividade recreativa tem objetivos claros e definidos. E uma coisa que a gente precisa destacar dentro da educação infantil, os seus cuidados, a troca, o banho, a alimentação, é indispensável. Nós, enquanto educadores, precisamos até nesse espaço estar promovendo o desenvolvimento da criança, até na hora do banho. Nós precisamos estar na hora da troca, na hora da alimentação, e nós podemos ensinar muito nesses momentos. Parece que, às vezes, assim, a gente olha de relance, parece que não é momentos propício para proporcionar o processo de aprendizagem, mas é sim. Até o simples fato de você estar andando na rua com a criança, você pode trabalhar questões das formas geométricas, você pode trabalhar o significado em si das placas, você tem N possibilidades para trabalhar dentro da educação infantil. Então, só basta nós se esforçarmos um pouquinho mais e perceber o que eu posso fazer para potencializar e para promover o desenvolvimento do meu aluno enquanto eu estou alimentando ele ou enquanto eu estou no processo de troca. Tem muita coisa, tem muita coisa mesmo. Outra coisa que eu queria destacar, que nós vemos assim através de observações, não foi uma só escola que nós observamos, foi várias agora que nós estamos no ensino remoto, então eu observei várias rotinas de CMEIs remotamente, né? E eu percebi que a maioria dessas instituições, a maior parte do tempo, era dedicado a suprir essas necessidades básicas, né? Então, é urgente que essas necessidades básicas sejam supridas mais com um suporte pedagógico. E outra coisa que eu queria destacar para vocês, enquanto nós estamos dentro da educação infantil, nós não podemos ficar muito presos ao processo de alfabetização. Existe um imenso universo a ser explorado. É importante alfabetizar? Sim, é importante, mas existem muitas outras coisas importantes e muitas outras coisas que nós precisamos desenvolver dentro das nossas crianças. Com 3 anos, eu não preciso alfabetizar minha criança. Com 4 também não. Quando ela chegar lá com 6 anos, no primeiro ano, ela estiver alfabetizada desde os 4 anos, vai acabar tornando-se a aprendizagem dela, o processo de estar numa instituição de ensino, chato, porque muitas crianças já vão ter aprendido e ela ainda não. Então, esses são alguns cuidados que nós precisamos ter. Agora, a Sirlene vai entrar mais em alguns cuidados específicos. E vocês pensam, mas como assim, Érica? Eu sou inserida dentro do contexto escolar e eu não vou estar preocupada com o processo de alfabetização. Bom, a criança não se resume somente em alfabetizar. Ela tem aspectos sociais, afetivos, cognitivos e motores a ser desenvolvido.
Então, vamos trabalhar nesses aspectos dentro da educação infantil para poder permitir o desenvolvimento dela de forma integral. Vamos tornar os momentos de cuidados básicos, de cuidados essenciais, em momentos de aprendizagem também. Vamos fundamentar nossa prática e permitir o desenvolvimento. Olá, sou a Maria Cristiane, sou aluna do quarto Formação de Docente e vamos falar um pouquinho sobre o cuidar, né? O cuidar na educação infantil, os cuidados básicos na educação infantil de 0 a 4 anos, como devemos nos portar se caso uma criança venha com algum problema, com uma tosse, com uma febre, com uma dor de barriga, né? Se a criança não tá se alimentando bem, se a criança não está sendo higienizada adequadamente. Então, nós como futuros professores, educadores, precisamos ter essa sensibilidade, né, de mostrar para cada criança o educar e o cuidar, né? Vem primeiro o princípio de educar e cuidar, vem primeiro a responsabilidade, vem da família, né? Dos professores e do médico. Mas quando uma dessas partes está sendo omissa, cabe nós, como ou estagiários, né, ou como professores, ter essa sensibilidade de mostrar para a criança, né, como que se lava a mão, né, com esse momento de pandemia, como que se lava as mãos, como se escovar os dentes, né, como vestir uma roupa limpa. São essas coisas que na educação infantil temos como obrigação de ensinar. A base do cuidado humano está no compreender, né? Como ajudar o outro a se desenvolver como humano, né? E aí, sobretudo, a criança tem que se identificar, né? E responder isso às suas necessidades. E aí, dessa forma, criar nós, como os futuros professores, volto a falar, ou como professores, devemos ter essa sensibilidade e ter essa sensibilidade de criar um vínculo com a criança, que a criança possa ver em você uma pessoa confiável, para você estar ajudando essa criança. Oi, meu nome é Sirlene, estou cursando o 4º ano de formação de docente e estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, né? Agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre os cuidados básicos que devemos ter na educação infantil. Nós, como cuidadoras, professoras, né? Quais são os cuidados que devemos ter com a criança na escola, né? Em casa temos todo um cuidado também, os pais, mas quando estamos na escola, no nosso trabalho, como devemos agir com essas crianças? Primeiramente, aquela criança que já tem algum probleminha de saúde, né? É essencial que o pai ou o responsável já traga um atestado, né? Algo escrito que fale já sobre aquele problema da criança, para que o professor ou o cuidador e toda a equipe da escola estejam atentos àquela criança que já vem com um laudo, né? Com
algum probleminha de saúde, como asma, por exemplo, que ela pode ter um ataque ali, né? Como a gente deve lidar com aquela situação, que se ela usa uma bombinha ou não. Então, tem vários fatores. E, as crianças, por exemplo, que de 6 meses, que já começa a gatinhar, que tem umas que com 1 aninho já estão andando, né? Todo o cuidado que a gente tem que ter ao cuidar dessa criança em um berçário. Por exemplo, a criança ela pode cair frequentemente, claro, às vezes ela está tentando ficar em pé, vai cair várias vezes, é normal isso, mas muitas vezes a criança pode chegar a bater a cabecinha numa parede, ou num berço, alguma coisa, pode vir a desmaiar. Então, a gente tem que saber lidar com isso. É importante que a escola possa ajudar essas cuidadoras e as professoras com os primeiros socorros, como lidar com essa situação, né? O que a gente deve fazer? Deve catar essa criança, sair correndo, colocar dentro do carro? Não, jamais faça isso. Deve-se ser chamado o SAMU para ele socorrer essa criança. E é indispensável que todos os números de emergência fiquem num local onde qualquer um possa ter acesso, pois é muito importante isso mesmo, né? A criança caiu, bateu a cabeça, tira os curiosos de perto, né? Abra a roupinha da criança, tira o sapatinho da criança, mas deixa a criancinha ali no chão para que a pessoa que venha vir, né, da ambulância, o socorrista, ele possa fazer os primeiros socorros, né? Que a gente possa fazer essa ligação muito rápida sempre, para que ele possa vir rapidamente acudir essa criança. O importante seria que cada CMEI, cada escola, tivesse uma pessoa para estar ajudando nesses primeiros socorros básicos, né? Eu achava de extrema importância que isso fosse possível em cada escola do nosso país, mas a gente sabe que isso não é possível, mas é algo assim que seria muito bom, né? Porque em caso de um corte, um afogamento, né? Essas coisas que acontecem, de bater a cabeça, né? E vir a ter um desmaio, uma asfixia, né? Por ter colocado alguma coisa, né? Ter engasgado. Então, eu acho que seria muito importante que tivesse. Mas como não é possível, que fosse possível, então, nós aprendermos esses primeiros socorros. Nós estarmos a par de tudo isso. Eu acho que seria muito importante isso para os professores. Eu sei que não é o trabalho do professor isso, mas seria importante para que a gente pudesse ajudar os nossos aluninhos, se acaso acontecesse isso, né? Eu acho que seria muito importante, talvez isso ajudaria a gente a ser mais, não ter medo, né, de ajudar a criança, saber o que fazer até o SAMU chegar, né, até o socorrista chegar para assim ajudar a criança melhor, né? Então, eu acho que todo cuidado é muito pouco, a gente tem que olhar sempre as crianças. A escola ela deve ser um lugar muito aconchegante, mas deve ser um lugar muito adequado para cada criança, para esses probleminhas básicos de acidentes, né? Como escada, deve ter portãozinho para a criança não subir. Se tem uma piscina na escola, tem que ter grade, tem que ser fechado. Eu acho que todo cuidado é muito pouco, assim, os banheiros também, devem ser banheiros bem organizadinhos, né, para as crianças não ter problemas de acidente, os lugares sempre secos, né, para a criança não escorregar e cair. Então, eu acho que tem que ter muita coisa ainda aí, muita coisa a se aprender, né, muita coisa para a gente ainda entender como cuidar melhor das nossas crianças. E por hoje é só, gente. Muito obrigada, tá? Espero que tenha ficado bem explicado o meu vídeo, tá bom? E na sala de aula também, a gente deve ter muito cuidado com os brinquedos, porque
Brinquedos pequenos são muito perigosos para criança, muito mesmo. A gente não deve utilizar brinquedos pequenos, que tem partes pequenas, para as crianças estar tirando, colocando na boca. Quando a gente for colocar aquelas coisas na parede, que a gente faz aqueles trabalhinhos com criança, jamais ficar usando tarraxinha, grampeador, que possam ser caídos no chão, ou até mesmo tá lá na parede, de repente eles caem, saem da parede, onde a criança vai estar colocando aquilo na boca. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre usar fitas adesivas, é o mais certo a fazer, para que essas fitas elas só vão descolar, né? Então é o mais certo a fazer, usar fitas adesivas, jamais usar essas coisas de grampo, né? Esses alfinetinhos, que é muito perigoso. E também brinquedos de madeira, eu acho que não se deve usar também, por conta deles ter fiapo, né? A ferpa, né, da madeira sair. E também muitos contém grampeador também, nesses brinquedos de madeira. O mais correto é usar os de plástico mesmo, sempre mais grande, aqueles blocos, né? Aqueles blocos lá para as crianças brincarem. Sempre é o mais exato, né? A sala de aula ela deve estar, a salinha onde as crianças são cuidadas deve ser uma sala sempre ampla, com pouca coisa, assim, menos possível, para a criança não ter perigo de cair algo sobre ela, né? Tomadas também deve ser sempre mais na altura, assim, da criança, jamais no baixo, né? Se acaso ocorrer de precisar ter uma tomada baixa, assim, que ela seja vedada ou esteja um suportezinho ali que tampe para não acontecer da criança colocar o dedo ou introduzir algo naquele buraco, né? Então, é muito importante esses cuidados, assim, muito básico, né? Com plástico, a gente deve tomar muito cuidado também, para a criança não colocar na boca e asfixiar, né? Se asfixiar naquele plástico. Se a criança ingerir algo também que faça engasgar, por exemplo, se você vê que ao abrir a boca da criança, você vê que você ainda consiga puxar com os dedos com uma pinça, tudo bem, mas se você vê que não consegue, jamais tente fazer algo, porque ao tentar ajudar a criança, você pode estar empurrando isso mais para baixo, né? Isso é muito perigoso. Jamais tentar erguer os braços da criança, isso não ajuda muito, né? Ou tentar abaixar a cabeça da criança, isso também não ajuda muito. O correto é sempre chamar o mais rápido possível o SAMU, né? Que eles vão saber orientar, saber o que fazer com a gente, né? O que fazer com a criança ali para lidar com essa situação.